Senhor que se aqui estamos, é porque escolhemos aqui estar. Eu na condição de expositor daquilo que já aprendi dentro da doutrina, e vocês como participantes desse aprendizado. Porque toda a exposição que nós fazemos, nós aprendemos muito. Não há como não aprender antes para expor depois. E ao preparar esta exposição, a geração nova, a pedido da Salete, eu me deparei com uma informação que eu não percebia antes, nesta obra, que é a Gênese. Eu vou falar nisso mais adiante, conforme eu desenrolar da nossa exposição. Kardec se deparou, ao observar os seus antecessores e aqueles que estavam chegando, que havia uma diferença de pensamento generalizada. Não absoluta, mas na grande maioria das pessoas havia uma divergência. E que se observa hoje e que se observava na nossa geração também. Sempre a geração que vem, desde aquela época, pensa um pouco diferente daquela que a antecedeu. E aí ele começou a fazer alguns questionamentos e observou isso no livro A Gênese, que é a última obra do Pentateuco, e ela foi escrita, se nós observarmos aqui, em 1868, a primeira edição. Então nós estamos com 150, quase 160 anos. O ano que vem fará 160 anos. E daí ele fez algumas observações, pegamos alguns tópicos, o item 7. Porque ele observava a mudança. E ele dizia que uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. O que são comoções? São agitações, alguns tipos de conflitos, algumas perturbações na ordem dada até então. E prossegue: há inevitavelmente luta de ideias, choque de valores, choque de pensamentos. Os nossos pais não pensam exatamente como nós, os nossos filhos pensam diferente do que nós pensamos. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. A que ele se referia aqui? Aquela previsão que está lá na Bíblia, principalmente no Apocalipse, a respeito do fim dos tempos. E que quando nós não aprofundamos a questão, e muito mais aqueles que não estão dentro do Espiritismo, encontramos dificuldade de entender. Que fim de tempos é este? Nós sempre pensamos em coisas materiais. Alguns dizem que será o fim do mundo, que ocorrerá o juízo final. Aí vamos por parte. O fim dos tempos como estava posto. Daquela humanidade, com aqueles valores, é que foi anunciado. E o juízo final é o juízo de nossa própria consciência. Ninguém vai nos julgar, porque nós já viemos de um longo tempo ouvindo mensagens que nos conduzem a um comportamento mais equilibrado, tanto os cristãos como os não cristãos. Quem é adepto do judaísmo, por exemplo, que não é cristão, os muçulmanos também não são cristãos, os budistas, mas todas essas religiões, a não ser os fundamentalistas, que só veem aquilo que lhes interessa para fazer as suas revoluções, trazem informações a respeito da boa conduta, da boa moral. E nós já viemos aprendendo isso desde aquele tempo. E isso faz parte da nossa consciência. E a nossa consciência é que nos informa ou nos orienta de como devemos proceder. E nela estão gravadas as leis de Deus. Já veio ali, nós sabemos intuitivamente o que é certo e o que é errado, mas a consciência também é evolutiva, porque não há como negar que uma pessoa que aprendeu mais tem um entendimento diferenciado
daqueles seres mais primários, que fazem atrocidades, segundo o entendimento dos primeiros, e nem sequer desenvolvem remorso ou arrependimento. Então, conforme nós desenvolvemos a consciência, o aprendizado, tendo ciência do que é certo e errado, nós adquirimos maior responsabilidade diante dos nossos atos. Fazendo uso do livre-arbítrio, as consequências para nós serão mais graves do que para aqueles outros que não sabem exatamente o que fazem. Então, o juízo final que vai fazer é a nossa própria consciência. Cada vez que nós desencarnamos, nós fazemos um juízo da última encarnação. Nós analisamos como procedemos, se agimos bem em relação ao próximo e as consequências dos nossos atos. E aí começamos a entender os que foram bons e os que foram maus. Há uma obra chamada Asas da Liberdade, quase ao final, que o espírito que diz ter sido Cambises, e que na última encarnação foi Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, quem é do movimento espírita sabe de quem eu estou falando, disse que uma das últimas encarnações, ele ao desencarnar, principalmente aquela em que ele foi Cambises, um príncipe persa, um conquistador, ele se arrependeu de algumas coisas que fizeram, principalmente de um anão, que ele entendia que era seu adversário e na verdade era uma pessoa que pretendia protegê-lo. Pedia perdão, perdoavam-se mutuamente e programavam uma nova encarnação. Mas quando na carne esquecia aquelas promessas e acabava se equivocando de novo. E aí ele pediu para nascer como nasceu no Brasil. Na verdade, ele queria nascer sem nenhum dos recursos da visão, da audição, da fala e dos movimentos. Mas a espiritualidade, analisando as suas predisposições morais, a sua vontade de acertar, lhe concedeu um corpo perfeito e, no avançar da idade, quando jovem, ainda começou a ter algumas complicações. Paralisia nas pernas, mais tarde a cegueira, até a paralisia total e a perda da visão. Mas continuava com a visão e com a capacidade de falar. E com isso ele fez uma verdadeira revolução. Fundou instituições espíritas, orientou muita gente, fazia palestras na região sul toda e viajava numa Kombi, sem ar-condicionado, sem ver nada, deitado numa máquina especial, aos cuidados de outras pessoas. Era uma vida bastante sacrificial, mas jamais desanimou e nunca demonstrou o sofrimento que o seu corpo enfrentava. Então, nós, quando desencarnamos, fazemos o nosso juízo. Ele fez o seu e optou pelo melhor. Quem conhece a sua história, recomendo que leiam. Tem uma obra chamada O Gigante Deitado, que conta a sua última encarnação. Ou então essa, Asas da Liberdade, que é, segundo o médium que a publicou, uma psicografia dele depois de desencarnado. E pelos dados ali colocados, acreditamos que sim. Então cada um faz o seu juízo. Mas de qualquer forma, aquilo que está ali exposto para nós é de grande valia, porque nos faz entender as consequências dos nossos atos e a necessidade de mudar. Mas o que isso tem que ver com a exposição? Porque nós acreditamos que vai acontecer cataclismos. E aí, os cataclismos gerais, prossegue Kardec, foram consequência do estado de formação da Terra. Os terremotos, geralmente, os vulcões, notadamente. Porque a Terra, a gente sabe, quem tem um mínimo de conhecimento, não era na sua formação como é hoje. Ela era uma amontoada de matéria incandescente que foi esfriando na superfície. E esse processo continua. Mas a acomodação das placas tectônicas que se atritam, porque elas estão em constante movimento, formando montanhas, que as montanhas é o atrito, é o choque de duas placas, não tem para onde ir. Só os Himalaias, por exemplo, é assim, pelo menos a maioria. Algumas são de origem vulcânica. Então isso faz parte da acomodação. A crosta terrestre, dizem os estudiosos, se fosse comparado a uma laranja, não seria mais grossa que a casca da laranja. Abaixo disso é tudo magma, matéria incandescente. Então nós estamos flutuando. E em algumas regiões de camada mais estreita ou de fissura, acontecem os terremotos. Mas ele prossegue, hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Mas fazem observação.
A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam, às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga à natureza, às perturbações dos elementos físicos. Já que tudo se conjuga à natureza. Ou seja, por que acontece, embora a gente diga que está se acomodando, ultimamente é o que acontece? Terremotos, furacões, maremotos. E muitas coisas dessas são decorrentes da nossa ignorância. E muitas vezes da não vontade de fazer aquilo que nos informa que seja o correto. Evitar poluir o ar, por exemplo, emitindo gás carbônico, poluir a natureza. Segundo informações publicadas nos meios de comunicação, a água do Atlântico Norte subiu 1 grau nesse último ano. E daí essas sequências de furacões na região norte, ali perto dos Estados Unidos, na América Central. 1 grau só mais. Imagina a energia acumulada nessa extensa área. Segundo essas informações, são ações nossas. E nós temos que parar de queimar coisas quando não é necessário. Eu sempre repito que quando a gente não sabe, a gente tem um lixo em casa, combustível, e acha difícil dar o encaminhamento adequado, junta do fundo lá e coloca fogo. É muito comum na nossa região. Gravetos, folhas, papéis, borrachas mesmo, plásticos, sem se preocupar, em primeiro lugar, que estamos poluindo o ar e causando transtorno para os nossos vizinhos. E também alimentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Pesquisem a respeito. Vocês vão ficar chocados com os efeitos danosos disso e de um longo prazo. Segundo algumas informações que eu obtive recentemente, pode levar milhares de anos os efeitos desse acúmulo, se nós não acharmos um meio de reverter esse processo e até de tirar isso da atmosfera. Cabe às gerações futuras, mas nós temos que começar isso hoje. Mas as nossas também gerações mentais, porque nós temos essa poluição física, nós temos a poluição da psicosfera. Porque quando nós vamos a São Paulo e passamos pelo Tietê, nos chocamos com aquilo lá. Parece um esgoto a céu aberto, até poder dizer que é. Mas se nós víssemos a poluição vibracional da psicosfera da Terra, pode ser até pior. Está em toda parte. Pelo nosso pessimismo, pelos nossos medos, pelas expectativas negativas, por alimentarmos aquilo que nós ouvimos de negativo e repassarmos adiante. Porque nós sempre nos lembramos das coisas negativas. O Rossandro faz umas palestras muito interessantes, e ele é um psicólogo que conhece muito a psique humana, tanto da área da psicologia como da área espírita, e nos diz que quando chega domingo de tarde, aqueles que trabalham no ambiente com vários colegas, e dentre os colegas tem alguém que não nos agrada conviver, que é causa de perturbação, segundo o nosso entendimento, e as emoções que sentimos na presença desse colega ou dessa colega. O que nós lembramos? Nós lembramos daquele colega que é difícil conviver. Numa reunião de família, de quem nós lembramos? Do familiar difícil. Mas não nos lembramos dos outros com os quais nos comprazem conviver. Os familiares que são mais que familiares, são amigos, os colegas que são mais que colegas, amigos, quase como irmãos, com os quais nos dá prazer conviver. Lembramos daquele outro, com o qual não nos sentimos bem. Então isso é só para dar um exemplo, como a gente valoriza o lado negativo. Da mesma forma, as notícias, liga a televisão, só tem notícia ruim. É raro uma notícia boa. Não se noticia o que foi feito nas instituições beneficentes no final de semana ou no dia anterior. As instituições de caridade, o que raramente se noticia, o que a Cruz Vermelha faz, o que a Legião da Boa Vontade aqui no Brasil faz, do que... Como é que se chama aqueles médicos sem fronteira? Os médicos sem fronteira fazem, cuidando de pessoas.
se encarregam de divulgar o que fazem para conseguir recursos. A mídia pouco informa a respeito. Por quê? Porque a mídia é negativa? Porque nós não nos interessamos em saber. Parece que é um site na internet que diz assim, só notícia boa. Quem quiser ver só notícia boa, entra lá. Só que a maioria não quer. E aí tem esses programas sensacionalistas que fazem uma festa em cima de um desastre, aumentando a amplitude daquilo, esquecendo das coisas boas. Nós entramos nessa frequência. Nas redes sociais, divulgamos coisas ruins, raramente coisas boas, coisas positivas. A propósito de coisas positivas, temos que tomar cuidado que às vezes nós somos inocentes úteis ao passarmos coisas que a mensagem é de um fundo positivo, mas são aquelas de fácil, você copia e cola, ou simplesmente repassa. Então tem muita gente maliciosa que não está nem aí para as coisas positivas, mas sabe que um grande número de pessoas gosta de passar isso e utiliza aquilo com uma ferramenta embutida para espionar os nossos computadores, os nossos celulares. E hoje em dia a gente não tem ideia do que esses hackers podem fazer. Então temos que tomar cuidado com o que ele passando. Evitar as coisas negativas e as coisas positivas, saber a fonte. De onde vem? Quem a produziu? Não simplesmente passar adiante o que recebemos, porque podemos cair numa armadilha. Nós não podemos ser ingênuos também. Mas então existem essas perturbações físicas em decorrência desse estado. Dá-se então, durante algum tempo, provavelmente, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. Eu falei que essa obra foi escrita em 1868. E ele falou que isso passa como um furacão. O que ele quis dizer com isso? Dá a entender que passa rápido. Um furacão às vezes não passa tão rápido. Tem furacão que demora 12 horas. Mas mesmo assim não é nada diante de uma vida. Mas em 1868 já se observava essa agitação. E agora a gente percebe bastante agitação, parece crescente. Por que ele diz que passa rápido? Em primeiro lugar, nós temos que pensar o que é a vida. Nós somos seres que fomos criados para não mais morrermos. Nós temos uma consciência que não perece. Ela se manifesta aqui num corpo físico, e esse corpo se decompõe, volta a fazer parte da natureza quando ele perde as condições de manter a vida, mas nós permanecemos para a eternidade. E que fosse 1000 anos de transição, diante da eternidade, é um nada. Eu me recordo uma vez que um padre fez uma comparação do que seria uma ideia de eternidade. Daí ele disse assim, imaginemos um bloco de granito de 1000 metros por 1000 metros por 1000 metros de aresta. Imagina o tamanho disso. E sobre ele, todo ano, na sua viagem migratória, um beija-flor pousasse para limpar o seu bico. Quando esse bloco estivesse gasto pelo atrito desse beija-flor, não teria passado um segundo da eternidade. Eu fiquei pensando, eu ouvi isso, acho que foi na década de 80, lá em Passo Fundo. Fiquei pensando sobre o comparativo dele. Porque a eternidade não tem fim, não há número que eu imagine, por maior que seja, que represente uma fração da eternidade. Não existe como fracionar a eternidade. É só para a gente ter uma ideia. Então, se deve demorar 300, 400, 500 ou mesmo 1000 anos a transição, não é nada. Ela vai passar. E no item 27 ele diz, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. O que nós queremos? Nós queremos uma transformação milagrosa, que venha de fora, e nós estejamos nela. Mas não nos damos conta que nós precisamos fazer a nossa parte. Se o mundo não evoluir, nós evoluímos. Nós
recebemos essa informação desde quando apareceram as obras básicas da codificação espírita, que esse processo de transformação planetária já começou a acontecer lá. E alguns colocam um limite, 2057, mas nós não podemos estabelecer um limite. Porque é preciso mudar o ambiente. Não basta o planeta evoluir. Para que espíritos melhores habitem entre nós, nós temos que nos tornar melhores. Porque nós criamos o ambiente. O nosso comportamento, o nosso pensamento, a física quântica diz que a matéria se comporta como o observador acredita que ela deva se comportar. E aí fazem a demonstração disso através do experimento da dupla fenda. Alguém já leu? Acho que eu já comentei aqui, né? Não tem tempo para nós aprofundarmos essa observação que eles fazem, mas vamos falar a grosso modo. Eles bombardeiam a menor partícula de matéria sobre duas fendas, com um canhão apropriado para isso, e colocam um anteparo. Se é matéria, ela vai fazer, são duas fendas verticais, uma marca maior, duas marcas maiores verticais e algumas nas proximidades. Enquanto observam, isso acontece. Mas quando deixam sem observação, surgem várias linhas verticais, como se fossem bombardeadas ondas de energia e não matéria. E aí eles perguntam, como é que pode isso? Colocam uma câmera especial de altíssima velocidade para observar o que passa, o que se passa quando aquelas partículas de elétron atravessam as fendas. Como é que a matéria vai se dividir? Ela não pode se dividir para marcar várias linhas verticais. E para a surpresa deles, quando fazem esse experimento, aparecem duas linhas verticais, como se espera da matéria. Conclusão deles, mesmo que eu coloque um aparelho lá que eu coloquei intencionalmente, eu vou influenciar no comportamento dos elétrons. Eles vão agir como matéria, porque eu acredito que eles devam agir assim. E aí eu comecei a reflexionar a respeito de algumas colocações, por exemplo, uma obra chamada O Segredo, que eu ouvia, nem li. Eu digo, mas isso é balela. Como é que eu vou mudar a minha vida se eu sei quanto que eu ganho? E lá dizia que se eu acreditar fielmente que aquilo vai mudar e botar na mente, projetar isso, o universo vai conspirar para que isso aconteça. Tem um documentário chamado Quem Somos Nós? Está no YouTube. 2h20, né, se não me engano, ou 1h20. Eu sei que é bastante longo. Mas é espetacular. São cientistas da área da quântica que falam, e eles falam, o que eles chamam o observador, porque eles descobrem que não existe a morte com a inatividade do cérebro, após cessarem as atividades cerebrais, sobra alguma coisa, mas que eles chamam de observador, e que esse observador sobrevive e pode voltar à vida. Assistam para ver. A primeira hora é um tanto quanto difícil, porque a linguagem é muito acadêmica na linha da física quântica. Mas ele é fácil e agradável de assistir, porque ao mesmo tempo em que eles falam um pouco sobre o assunto, em seguida é feita uma representação com um artista, como se ela vivenciasse certas experiências que corroboram aquilo que eles dizem. E depois da primeira hora é como se nós estivéssemos ouvindo uma palestra espírita. É fantástico. Eu já assisti umas 3 vezes, eu acho, e quero assistir de novo. Cada vez que eu assisto, eu mais me surpreendo com o que eles estão descobrindo. Então, o que acontece? Se nós não mudarmos o nosso comportamento, nós criamos um ambiente favorável a espíritos imperfeitos. Nós os atraímos. Não adianta nós estabelecermos aqui a pena de morte para aqueles que nós achamos que não tem jeito e que cometem crimes hediondos e que não demonstram arrependimento nenhum, que a gente olha assim, não vão se transformar, não vão nessa encarnação. Mas se nós colocarmos neles boas sementes, no futuro mudam. Leiam. Essa obra que eu mencionei antes, a caminho, esqueci o nome agora da obra. Asas da Liberdade. Asas da Liberdade. Quem conviveu com Cambyses nunca imaginou que aquele espírito um dia seria um Jerônimo Mendonça. Então nós aprendemos com as experiências próprias.
E se nós plantarmos a boa semente, melhor ainda. Porque um dia eles perceberão que o melhor é comportar-se de uma forma diferente. Mas enquanto houver ambiente propício, eles ficarão aqui conosco e não se transformarão. Mas existe muita gente que nasce e só faz hediondez segundo os nossos conceitos morais, e a coisa vem piorando. Por quê? Porque a todos os espíritos é dada a oportunidade, nessa fase de transição, de entrar em contato com o avanço moral já da humanidade e ter a oportunidade de reavaliar os seus conceitos e aprenderem também, e depois não alegarem que lhes foi negada a oportunidade de aprender e de se melhorar. Mas muitos têm dificuldades nessa área e continuam agindo como bem lhes apraz. E daí os descalabros, e muitas vezes até aplaudidos. E aí Jesus nos alerta, né? Quando chegar esse momento, quem estiver no telhado não desça. Eu sempre gosto de lembrar dessa passagem. E quem estiver no campo não volte para apanhar o que quer que tenha deixado para trás. É um simbolismo. Quem está no telhado é quem acendeu. Mas tem algumas coisas que ele já deixou e às vezes sente saudade das sensações que experimentava, porque ainda não acendeu totalmente. Nós nos comportamos como achamos que devemos nos comportar, porque a consciência guia. Mas muitas coisas que fazemos ainda não nos apraz plenamente. Nós só teremos feito essa ascensão quando o ato em si para nós vai ser o suficiente. Vai nos recompensar, vai nos dar prazer. Então eu terei feito essa ascensão. Porque não saberei mais como viver sem fazê-la de uma forma positiva. Não ligarei mais para as viciações que deixei para trás. Mas nesse momento, às vezes, a gente é tentado a voltar a fazer coisas que está lutando por não fazer. E quem estiver no campo é aquele que está trabalhando. E aí, de repente, um saudosismo, um atavismo, que tenta deixar para trás, pode também retornar. Então esse é o alerta. Mas a gente percebe que já existe uma mudança. Quem conhece aqui Ana e a sua obra? Pesquisem na internet, vocês vão se admirar. Mas leiam a sua história mais do que a sua obra. Uma criança que nasceu numa família que não ligava para a religião, mas materialista mesmo. E desde pequeno desenvolveu, desde pequenininha, manifestou uma profunda aptidão para as artes, notadamente a pintura. Ela levanta, segundo ela, às 5 da manhã, faz a sua oração diariamente e começa a trabalhar em pinturas. Essa obra que aparece ali à esquerda, ela não está bem definida aí pela qualidade da imagem, mas se vocês forem ver na internet, é a obra que ela mais ama e ela não vende. Ela fez quando eu tinha menos de 10 anos, acho que uns 8 anos. Ela queria desenhar Jesus e ela orou a Deus para que mandasse um modelo. E segundo ela, um dia um carpinteiro bateu à sua porta. E ela viu ali o modelo ideal, que era, segundo a pintura, o retrato desse homem. Só que depois esse homem, não sei se foi internet fantasia ou não, foi embora e nunca mais foi visto, ela não sabe quem é esse homem. Mas ela faz várias obras, da direita dela também. Tem outras que são notadamente assim, viagens astrais que ela faz, que são outros planetas, que nós desconhecemos aquelas paisagens. E ela vende hoje mais de 150 mil dólares, em média, as suas obras. Parte ela destina a obras beneficentes, outras que leva para si. Tem também na internet para a gente comprar algumas obras, ou imagens, algumas músicas. A família começou a se interessar-se pelas coisas espirituais e tornou-se religiosa. Tornou-se uma família que agora procura mais conhecer as coisas de Deus. Tornou-se uma família que agora procura mais conhecer as coisas de Deus, também fazer suas orações, pelo exemplo da filha. Um espírito que veio para modificar. Mas essa é uma parcela que ainda não é tão grande. Mas se formos olhar no YouTube e colocar lá pequenos talentos, vamos nos surpreender. O que chama mais atenção é na área das artes, da música, etc. Mas tem alguns na área da medicina que estão ensinando os nossos médicos. Onde é que eles trazem conhecimento? São crianças que a ciência não consegue explicar. No item 28,
A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das gerações, colocados no ponto intermédio. Quem estava no ponto intermédio? Kardec e a sua geração. Assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Quando eu li isso, daí eu me surpreendi, mas então eu faço parte dessas novas gerações. Porque em 1868 ele vinha uma geração nova que já fazia parte dessa transformação, com ideias novas. E aí eu comecei a entender as razões dos choques de ideias que a gente observa desde quando começou a fazer essa análise, de uma geração para outra. É sempre evolutiva, embora aqui esteja no momento do comando, que são os adultos, acha que a geração nova está perdida. Os nossos pais diziam isso da gente. E a maioria de nós diz isso da geração que está chegando. Porque nós temos dificuldade de aceitar ideias novas. Claro que tem que ter um critério. Nem todos os espíritos que nascem com ideias novas têm ideias acertadas. Precisam ser embasadas na ética. O que é ética? A ética é o princípio que avalia a moral, para dar validade àquilo em que ela tem de bom e corrigir aquilo em que ela não está adequada. Porque a moral é uma norma geral de uma época, de uma sociedade e localizada, não é universal. O que era moral ao tempo de Cristo, para a população da época, não é moral hoje. Naquele tempo existiam os escravos, eram aceitos. Não se falava na mulher, só Jesus que falou. Era uma sociedade patriarcal. A mulher não tinha vez, nem podia ser ouvida. Mesmo Paulo, nas suas epístolas, recomendava que as mulheres não falassem nas igrejas. Se tivesse alguma dúvida, conversasse com seus maridos em casa. Então a transformação é lenta. E daí eu comecei a pensar, o que passaram os nossos avós, nem vou dizer nossos pais? Como é que eles foram tratados? E os pais deles, quanto mais aprofundarmos na história, a gente vê como era difícil a vida para as gerações novas. E hoje nós tratamos bem demais a geração. Nós passamos de uma situação que Rossandro diz que era a família tese para a família antítese, que é essa que está aqui. Nós temos que chegar na família síntese. Eu comecei a analisar o seu pensamento, porque a gente acha que a nossa geração é a mais acertada, que essa outra aqui é antítese, ao contrário da nossa. Nós temos que juntar o que as duas sabem e achar o meio termo, porque a nossa foi educada com rigidez, isso que já era abrandada, como eu falei, vinha sendo abrandado os costumes. O pai não falava duas vezes, ele nem falava, só olhava da gente, a mãe, e a gente já sabia o que eles queriam, já sabia o que ia acontecer se não fizesse aquilo que eles queriam. Criança não falava quando chegava uma visita, no máximo ficava olhando de longe, não podia nem chegar perto. É uma série de regras que hoje seriam absurdas. Hoje é as crianças que tomam conta. Elas que mandam na família, que roupa vão vestir, o que vão comer, para onde vão, que carro vai comprar, qual é a televisão que quer, o celular. Os nossos filhos têm celulares melhores que os nossos. E a gente ainda dá a eles. Porque a gente quer compensar o que nós não tivemos. Queremos dar a eles. Um pai às vezes tem um celular de menos de R$1.000, o filho tem um de 3, 4, até 5 mil. E às vezes se sacrifica para isso. Então tem que juntar as duas e fazer a família síntese. O caminho do meio, como ensinava a Siddhartha Gautama. Nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. E aqui tem um videozinho que mostra o que acontece desde a formação do óvulo, depois do ovo, até formar o pequeno ser físico para a nova vida. Porque a cada geração que vem, há uma modificação nos caracteres físicos da humanidade. E essa geração nova, além de pensamentos diferentes, tem um padrão energético mais vibrátil. A sua psique
é de uma energia que nós não imaginamos. Então, existe uma chamada, que alguns defendem que ser os Dídimo, que vieram para promover uma mudança na composição neuronial das futuras gerações, para mais tarde nascerem as crianças cristais, segundo os que defendem essa tese. Mas seja como for, a gente percebe uma mutação na constituição física, no rosto mesmo dos jovens, um abrandamento da fisionomia para melhor. O meio favorece isso. Porque antes nós tínhamos que ser mais embrutecidos mesmo para fazermos frente às dificuldades do meio, aos desafios que tínhamos que enfrentar na vida. Nós não tínhamos as ferramentas de hoje. Hoje, dificilmente alguém faz um esforço físico para fazer uma obra. Tudo é mecânico, tudo é elétrico. As obras mais, a gente vê essas coletadeiras que não precisa nem condutor, é tudo por programa. Ela percorre um caminho definido e ainda avalia o quanto de grão está colhendo e o que precisa de correção do solo para os futuros plantios. E vai tudo sendo anotado. Então, as novas gerações não precisam mais usar o corpo físico para fazer o seu trabalho. E aí observamos lá em A Gênese, da Bíblia, no livro A Gênese, quando fala em Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, e que Deus lhes disse que teriam que colher o pão com o suor do corpo, e a mulher passaria a parir com dor. Mas Eva nunca tinha tido um filho, como é que ela ia passar a parir com dor se ela nunca tinha tido um filho, nem sabia o que era ter um filho sem dor? Mas daí a gente começa a entender que é tudo uma simbologia. É uma pleia de espíritos que foram impedidas de reencarnar num planeta da constelação de Capela, segundo uma obra chamada Os Degredados de Capela, e que nasceram aqui. E daí criaram essa simbologia. Porque eles viviam um momento como este nosso, em que o parto era assistido e dificilmente se sentia alguma dor. Hoje em dia tem anestesia, tem os socorros médicos, dificilmente alguém, não sei nos mais recônditos cantos do planeta, que se faz um parto sem assistência. Então a medicina evoluiu muito. Nós temos um N de recursos para que não soframos. Mas se sairmos daqui por sermos impedidos de retornar, vamos renascer em mundos inferiores. As mulheres terão de novo passar pela experiência, e nós poderemos ser mulheres, porque o espírito não tem sexo. O trabalho vai ser muito difícil, porque não haverá ferramentas, é um planeta, em princípio, um mundo primitivo. Então temos que fazer um esforço para continuar permanecendo nessa geração nova, retornando à Terra. Mas quem serão estes? Não se deve entender que por meio dessa emigração de espírito sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. A gente vê muito no movimento espírita alguns palestrantes dizendo assim, exageradamente, o sensacionalismo. 2/3 da humanidade será expulsa do planeta, já existem naves espaciais levando os espíritos. Qual é a fundamentação? Nós temos que ser muito criteriosos. Nós defendemos que o espiritismo é uma crença racional, mas às vezes não raciocinamos. Olha o que ele diz, ó. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Eu ouvi uma palestra com o Haroldo Dutra Dias, falando sobre a obra A Caminho da Luz. Eu já tinha lido uma parte, não me lembro se li toda essa obra, mas lá diz que desse planeta que eu mencionava, que não tem o nome de Capela, foram expulsos milhões de espíritos. Milhões, não é 1 bilhão. Se a Terra tem 7 bilhões, e isso é um paralelo entre o que aconteceu lá e o que acontece aqui, 2/3 seriam no mínimo mais de 4 bilhões. Então, se são milhões, não é a maioria. Porque aqui o que diz, ó, muitos há que o são, ou seja, que são maus, ou que se comportam mal, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo.
Quantos de nós cedemos ao arrastamento das circunstâncias e dos exemplos, fazendo aquilo que Jesus pediu para não fazermos, descendo do telhado e voltando do campo, para experimentarmos sensações que sabemos que não são adequadas para nós? A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quanto lhe estão predispostos. Nós precisamos estar predispostos. Não basta nós sabermos, não termos vontade. Às vezes o que nos falta é a vontade, um pequeno esforço. E prossegue, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Como eu disse, ao desencarnarmos, nós fazemos uma reflexão. Se nós temos boa disposição nesta avaliação, seremos auxiliados a repensar. Por que eu tive uma vida difícil com aquele familiar que eu não gosto de conviver? O que ele tinha que me incomodava? O que havia em mim que nós não nos dávamos? Nós estivemos agora há pouco tempo no segundo congésia, no congésia da segunda região, que é o 17º congésia, né? Lá em Canela, para ver como é que é feito, para trazer a ideia para nós. E lá teve uma reflexão a esse respeito. Aí eu pensei, eles mandaram nós escrever o nome de um parente, porque a temática era sobre a família. Escreva o nome do parente mais difícil de conviver. Nessa foi papel, dobre, grampeie e guarde. Só abre em casa depois. Agora pense. Por que você não consegue conviver com essa pessoa? O que há em ti que não existe a possibilidade desse convívio? A minha conclusão, reflexionando, é o orgulho. Porque eu não me admito ser injustiçado. Eu entendo que estou sendo injustiçado na forma como essa pessoa se comporta. O amor próprio ferido. Porque se alguém nos fere fisicamente, eu tenho que reagir de alguma forma e defender. Usar os meios legais para isso. Mas quando alguém me agride verbalmente ou com seus comentários, eu me firo se eu quiser. Eu me sinto superior e não acho que devo ser tratado assim. Então é orgulho. Nós precisamos corrigir isso. Quando eu aprender isso, vai ser diferente. Então eu posso retornar à Terra com outro pensamento. E mostrar a outra face. Quando Jesus nos conclama a mostrar a outra face, não é receber uma bofetada de um lado, bate aqui também. Não, é a face que Ele está me dando, é a face da violência. Eu mostro a face da paz. A face do amor, não retribuo da mesma forma. E se nós fizermos isso com os nossos familiares, com o tempo eles modificar-se-ão também em relação a nós. Perceberão que as suas intrigas, o seu modo de proceder não tem sentido. E muitas vezes o que eles querem? Eles querem nos rebaixar quando eles sentem que não podem fazer o que fazemos. Aí eles querem nos colocar num patamar mais baixo para ter a ilusão que ascenderam. Quando na verdade estão parados. E nós fazemos o mesmo. Quando vemos alguém assim, aquela pessoa diz que é santinho, mas vai ver que tem alguma coisa podre por trás. Porque nós sentimos que não podemos nos comportar como ela aparenta ser. Mesmo que ela não seja, sejamos nós, porque o nosso exemplo é Cristo, não somos outros. E Ele nos disse que tudo que Ele fez nós podemos fazer. E até disse que podemos fazer nós. Porque Ele não teve muito tempo aqui na Terra. Item 34. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, vistos que elas apressarão a eclosão dos novos germes. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis. Pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. E nós sabemos que não.
importa a forma como eu vou desencarnar. Pode ser uma calamidade, pode ser um acidente, pode ser de velhice ou de doença. Um dia eu vou desencarnar. O importante é eu fazer o melhor agora. E ao desencarnar fazer uma ótima reflexão e tomar boas deliberações para o futuro. Estudar, me preparar para retornar melhor na Terra. Da mesma forma, durante essa estada aqui como um espírito encarnado, fazer o melhor. Quem de nós não evoluiu? Todos, em alguma área, evoluímos. Mas tem muitas coisas para evoluir. Mas basta nós procurarmos ser um pouco bons para com os outros. Fazer o melhor. E com isso as outras virtudes vêm junto. Não precisa querer nos transformar de uma hora para outra, que não vamos conseguir. Ter empatia pelo semelhante, nos colocar no lugar dele antes de fazer alguma coisa. No lugar dele como eu gostaria de ser tratado. Sempre nos colocar no lugar do outro. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméricas. Mas digam o que disseram, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros, e então, o que lhes acontecerá? Eles dizem nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios. Receberão um dia forçados a abrir os olhos. É óbvio que houve um progresso. É óbvio que os costumes estão abandonados. Existem inúmeras instituições beneficentes, ONGs. Dentro das próprias religiões, tem grupos que socorrem os mais necessitados e que trabalham por melhorar. As próprias leis evoluíram muito, falta apenas serem colocadas em prática. E falta também a mudança dentro da família, para que aqueles que fazem a lei, que saem delas, as façam melhor, porque aprendemos todos no lar. E é importante a realização do Evangelho no lar, para uma reflexão semanal, em que nós aprenderemos e aqueles espíritos que nos acompanham aprenderão também, durante a leitura, durante a reflexão. E aos poucos nós vamos nos transformando para melhor. E recepcionar com amor a nova geração. Não com desconfiança, nem com medo. Porque hoje eles fazem coisas que nos assombram. Quando nós voltarmos, faremos coisas que os assombrarão também. Porque nós não vamos estacionar ao desencarnar. Nós vamos aprender muito também no plano espiritual. E vamos voltar com uma bagagem maior ainda. O Morel Wilco diz que uma criança hoje em dia sabe mais do que sabia Kardec. Parece absurdo para aqueles que idolatramos Kardec. Aliás, ele diz que nós não devemos idolatrar Kardec. Kardec foi um homem com as suas qualidades e com as imperfeições humanas, e que na época dele era um espírito muito elevado, e ainda continua sendo, e que nos trouxe pela sua obra, mas especialmente pela transcrição das psicografias realizadas na época dos espíritos iluminados, as informações que hoje nós utilizamos para viver melhor. Mas quando ele disse isso, parece até uma heresia, se houvesse heresia. Mas de fato, Kardec sabia o que a época permitia que ele soubesse, o conhecimento. Hoje em dia, uma criança de 10 anos, com os seus aparelhos eletrônicos, acessa qualquer informação que existe no mundo, desde que haja interesse para tanto. E aí nós deparamos com esses fenômenos que nós entendemos como crianças prodígios, fazendo coisas de espantar. São espíritos que aprenderam, e nós estamos aprendendo também. A nossa memória é tão grande, mas nós só utilizamos a parte que mais nos interessa. Mas se precisarmos acessar aquilo que ela guardou, no momento vai aflorar. Por exemplo, uma pessoa vê um acidente, chamada a testemunhar. Que cor era o carro? Não sei. Qual era a placa? Nem vi. Mas estava olhando. Não lembra. Aí se faz uma hipnose, uma regressão de memória, e ela dá a cor do carro, a marca, a placa, os mínimos detalhes. Onde está gravado isso? Ela gravou. Ficou no subconsciente ou inconsciente. Nós guardamos tudo. Nós retemos para uso imediato aquilo que nos importa agora. Mas no momento oportuno, nós utilizaremos todo esse cabedal de informações que temos. Então é importante nós estudarmos cada vez mais,
confiarmos de que nós somos filhos de Deus e que somos capazes de fazer coisas que até hoje eram acreditadas como milagres, porque nós não entendíamos como eram feitos esses fenômenos, chamavam de fenômenos que não são coisas naturais, apenas que ainda começamos a compreender e que a física quântica nos está auxiliando no entendimento. Às vezes as pessoas, quando ouvem o que esses estudiosos dizem, falam, mas isso aí é filosofia. Não é filosofia, é ciência pura. E se fosse filosofia? O que é filosofia? Filosofia é amor ao saber. O Espiritismo é filosofia, é ciência. E como filosofia tem consequências morais. Porque nós começamos a estudar o que acontece com os espíritos após o desencarne, decorrente do seu modo de proceder na Terra, quando encarnados, e tiramos daí conclusões, que são consequências morais. Uma obra que não é muito lida, chamada O Céu e o Inferno, deve ser estudada, porque ali há relato dos espíritos que viveram na Terra, da situação em que se encontravam quando foi escrita aquela obra. E lá para cá houve evolução também. Muita coisa mudou nos 2 planos da vida. E vai continuar mudando. Não sabemos até onde vai essa fase de transição, mas compete a nós fazermos a nossa parte para que ela aconteça o mais breve possível e que possamos continuar retornando à Terra enquanto não tivermos condições de ir para um mundo melhor. Muito obrigado pela atenção.